E agora o nosso último vídeo sobre os principais macronutrientes. Já falamos sobre carboidratos, já falamos sobre proteínas e chegou a vez de falar sobre as gorduras. Olá, seja bem-vindo ao canal Ensinando a Nutrir. Eu sou Wesley Santana, sou nutricionista e professor em nutrição, e este é um canal voltado a estudantes de nutrição e nutricionistas para atualização. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma breve revisão sobre um dos nutrientes mais importantes da nossa dieta, que são os lipídios. Lipídios também conhecidos como óleos e gorduras. Então, desde já, eu já vou pedir para você seguir o canal, ativar o sininho, que a gente sempre vai divulgar vídeos e atualizações aí sobre a nutrição. Então, lipídios são substâncias constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa é uma constituição bem importante porque os lipídios eles seguem mais ou menos a mesma linha dos carboidratos, que também são formados de carboidrato, hidrogênio e oxigênio. A grande diferença dos três macronutrientes é a presença do nitrogênio nas proteínas. Então, os únicos macronutrientes que têm nitrogênio são as proteínas, os aminoácidos. Os lipídios e os carboidratos não contêm nitrogênio na composição. Eles são extremamente calóricos. Cada grama de lipídios fornece 9 quilocalorias. Então, só relembrando, carboidrato 4, proteína 4, lipídio 9. Dentre os nossos macronutrientes, é o nutriente mais energético. Então, logicamente, ele possui a função energética, ou seja, cada grama 9 quilocalorias. Então, é importante fazer uma diferenciação aqui de que os lipídios, eles são energéticos, mas eles não têm a principal função de fornecer energia. O principal nutriente fornecedor de energia para o nosso organismo são os carboidratos. O corpo tem preferência por carboidrato como fonte energética. Já os lipídios, eles auxiliam nessa função de fornecer energia. Também transportam vitaminas lipossolúveis. Isso aqui é importante, porque é só você decorar as vitaminas A, D, E e K, que é o ADECA. A, D, E e K são as vitaminas lipossolúveis, ou seja, elas dependem de gordura para serem absorvidas. É diferente das vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água, como é o caso da vitamina C, por exemplo. No caso das vitaminas lipo, A, D, E e K, elas necessitam de gordura. Tanto é que quando eu suplemento vitamina D para os meus pacientes, eu sempre mando manipular em veículo oleoso, ou seja, junto de uma gordura, para que elas tenham uma melhor absorção. As gorduras também melhoram a palatabilidade dos alimentos. O que significa isso? Elas conferem um sabor mais gostoso para o alimento. Já experimentou assar uma carne, por exemplo, sem nenhum tipo de gordura? Uma picanha, por exemplo, assada sem gordura? Ela perde completamente o sabor, porque a gordura ela dá essa suculência para a carne, essa maciez para a carne. Também fornece ácidos graxos essenciais ao nosso organismo, ou seja, a gente precisa de gordura. Tem muita gente que demoniza a gordura, falando que ela é vilã, falando que ela é maléfica para o nosso corpo. Depende muito, porque a gente precisa de gordura para sobreviver. Então as gorduras elas são sim benéficas, desde que consumidas em quantidades adequadas. E também possuem função estrutural. Elas fazem parte da composição de algumas membranas celulares, como é o caso dos fosfolipídios. Então aqui é uma composição básica dos lipídios, com carboidrato, hidrogênio, oxigênio, e a gente pode destacar os ácidos graxos, que são as menores unidades aí dos lipídios, e extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Esses ácidos graxos, eles são as unidades fundamentais dos lipídios, são como os aminoácidos para as proteínas e como os monossacarídeos, disacarídeos para os carboidratos. Eles possuem de 4 a 24 átomos de carbono. Essa quantidade de átomos de carbono acaba fazendo uma diferenciação em 3 tipos aqui de ácidos graxos. Os de cadeia curta, que possuem de 4 a 6 átomos de carbono, os de cadeia média, de 8 a 12, e os de cadeia longa, mais do que 12. São esses tipos de ácidos graxos aqui. Professor, eu preciso decorar todos eles? Não, longe disso, tá? Mas eu só chamo a atenção para vocês observarem aqui os ácidos láurico, mirístico, palmítico, esteárico, que possuem mais de que 12 átomos de carbono na composição, até a gente chegar nos mais essenciais à nossa saúde, nos mais importantes, na minha opinião, que são o EPA e o DHA,
que tem grandes quantidades de carbono na sua composição. Mas sempre vem aquela pergunta, né? Qual tipo de gordura que é boa para a nossa saúde? De uma forma de classificação mais simples, a gente pode classificar os lipídios em 3 jeitos: saturados, monoinsaturados e poliinsaturados, que é o que a gente vai ver agora na nossa aula. Então, como gordura saturada, que é o primeiro exemplo de hoje, como gordura saturada, a gente tem aquela cadeia que contém somente ligações simples entre seus átomos de carbono. Isso aqui vai muito na raiz da química, né? Lá da química que a gente estuda nos nossos primeiros semestres lá da Faculdade de Nutrição. Então, a cadeia de carbonos está aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. E você repara que entre cada carbono aqui, ó, nós temos um risquinho. Esse risquinho, né, de uma maneira bem simples falando, são as ligações simples. Ah, professor, mas aqui, ó, eu tô vendo 2 risquinhos, mas não é entre carbono e carbono. Aqui a gente tem um carbono e um oxigênio, então isso não conta. O que a gente fala de ligação simples são quando essas ligações entre os carbonos. Então, quando eu tenho uma cadeia de carbonos ligados por apenas ligações simples entre eles, eu tenho um ácido graxo saturado. Os saturados eles podem ser encontrados principalmente de origem animal. Então, nós temos gordura da carne, a gordura do frango, a manteiga que vem do leite, o próprio leite. E como gorduras de origem vegetal, a gente pode encontrar, por exemplo, o óleo de coco, que é rico em gordura saturada. Os insaturados, olha só a diferença. Os saturados têm ligações simples e os insaturados possuem ou uma ou 2 duplas ligações. Ou seja, em algum momento da sua cadeia de carbonos, esse ácido graxo vai apresentar uma dupla ligação. Tá vendo aqui que tem 2 risquinhos? Isso é uma dupla ligação entre átomos de carbono. Então, se em algum momento dessa cadeia ele tiver uma dupla ligação, ele é considerado um insaturado. O insaturado ele pode se subdividir em monoinsaturado ou poliinsaturado. Qual que é a diferença entre eles? O monoinsaturado ele possui apenas uma dupla ligação, que é o caso desse aqui. Se você observar bem, você não consegue ver outro carbono que tenha dupla ligação, senão este aqui. Então, se ele só tem uma dupla ligação, ele é monoinsaturado. Já o poliinsaturado, quando ele possui mais de uma dupla ligação. Então, aqui eu tenho uma dupla ligação, aqui também eu tenho outra dupla ligação. Isso já o torna um poliinsaturado. Dentre os poliinsaturados, você com certeza já deve ter ouvido falar da família do ômega. Ômega 3, ômega 6, ômega 9, que são todos cadeias de pelo menos ou mono ou poliinsaturados. Então, quando a gente fala da família do ômega, por que ele recebe este nome 3, 6, 9, né, este número? Então, este número indica onde está a primeira dupla ligação da cadeia carbônica. Então, quando eu falo aqui ó, do ômega 3, que é o ácido linolênico, eu tenho o carbono número 1 aqui, o carbono número 2 aqui e o carbono número 3 aqui. Repare que no carbono número 3 começa uma dupla ligação. Esse risquinho embaixo indica aí uma dupla ligação. Então, se a dupla ligação começa no carbono 3, ele é conhecido como ômega 3. Quando a gente fala do ômega 6, que é o caso do ácido linoleico, eu tenho carbono 1 aqui, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e o carbono 6. Repare que a dupla ligação inicia aqui no carbono 6. Então, ele é conhecido como ômega 6. Já o ômega 9 parte do mesmo princípio, que é o ácido oleico, e ele tem a primeira dupla ligação aqui, carbono 9. Por isso, ele é considerado um ômega 9. E repare também que o ômega 3 e o ômega 6, eles possuem mais de uma dupla ligação. Então, eles são poliinsaturados. Aqui o 6 também tem mais de uma dupla ligação. Já o ômega 9, ele só tem uma. Portanto, ele é um monoinsaturado. É o único aqui da família dos 3, 6 e 9, da família dos ômegas, que é monoinsaturado. Então, como monoinsaturados, a gente tem como principal fonte o ômega 9. O ômega 9 está presente principalmente em castanhas, sementes, abacate, azeite de oliva,
que são excelentes fontes para a nossa saúde. Já o ômega 6, ele está presente mais em óleo de soja, e o ômega 3, a gente pode encontrá-lo em principalmente peixes, peixes de águas profundas, como salmão, sardinha, cavala, arenque. Também podemos encontrá-lo na linhaça, também podemos encontrar no atum. E hoje em dia também está muito comerciável a questão das cápsulas de suplementação de ômega 3, que também é possível encontrar uma boa quantidade dependendo do tipo de suplemento. Então reparem que de cada tipo de ômega a gente tem fontes diferentes para a nossa alimentação. Os ômegas 3, eles são mais de fontes de peixes de águas profundas, o ômega 6 mais do óleo de soja e o ômega 9 mais de sementes, castanhas, azeite e abacate, por exemplo. Dentre essas fontes, a gente costuma dizer que os melhores tipos de gordura de óleos para nossa alimentação são aqueles ricos em gorduras insaturadas. Então, os insaturados são melhores do que os saturados. Então, aqui a gente inclui a família ômega 9, a família ômega 6 e a família ômega 3. Porém, de todos esses três, o 9, o 6 e o 3, o que mais a gente consome é o do meio, o ômega 6, porque é o óleo que a gente mais utiliza na nossa alimentação brasileiro, é o óleo de soja. Então a gente naturalmente já consome muito do 6 e pouco do 3 e do 9. Essa relação desbalanceada pode trazer um pouco de malefícios para a nossa saúde. Então, por isso que é importante que a gente consuma bem os 3 tipos de ômegas, o 3, o 6 e o 9. E também temos um tipo de gordura diferente, que é a gordura trans, que eu tenho certeza que você já ouviu falar dela. A gordura trans, ela resulta do processo de hidrogenação parcial ou total de óleos vegetais. Professor, o que é isso? Calma. É muito simples essa tal de gordura trans aqui, ó. Porque ocorre a modificação da estrutura molecular da gordura, que antes era cis, e vira trans. É o seguinte, na natureza, a gente encontra os óleos em formato líquido. Óleo na natureza é líquido, na grande maioria das vezes. Então, este formato líquido aqui, ó, nós temos duas moléculas de hidrogênio do mesmo lado. O que a indústria faz? Ela transforma esse líquido num sólido para os processos de industrialização e colocar nos alimentos processados, ultraprocessados. Então, essa transformação de hidrogênio de um lado para o outro, de cis para trans, de líquido para sólido, gera a gordura trans, que é utilizada nos principais alimentos aí saborosos que a gente tem no mercado. Então a gordura trans ela é uma gordura que não existe na natureza, ela é modificada artificialmente. E modificada artificialmente para conferir sabor. Por exemplo, os fast foods, as bolachas recheadas, os milkshakes, enfim, da vida, todos eles são riquíssimos em gordura trans para conferir um pouco de sabor a esses alimentos. Mas qual é o problema da gordura trans? Quando a gente ingere ela demais, ingere em excesso, a gente tem uma tendência a ter um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, especialmente as dislipidemias, ou seja, colesterol alto, triglicerídeos alto, chances de doenças coronarianas, de várias doenças cardiovasculares que podem acometer o indivíduo devido a uma má alimentação. Então, esse é o pior tipo de gordura possível para a gente comer. A gordura trans, ela deve ser eliminada ou consumida o mínimo possível da nossa alimentação. Então, quanto que é recomendado comer de gordura? Ano passado, surgiram novas recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que ela recomenda que os adultos limitem a ingestão de gorduras totais a 30% da ingestão energética total, ou seja, do total de calorias que você consome, no máximo 30% deve ser sob a forma de gordura. Então, se você consome 2.000 calorias por dia, no máximo 30%, exemplo, 600 calorias, devem vir sob a forma de gordura. Só que essa recomendação ela só é válida para adultos, para pessoas acima de 20 anos. Para crianças e adolescentes, a ingestão de gordura pode chegar até 35% devido à importância das gorduras para o crescimento. Como a gordura dietética ela é necessária para um funcionamento fisiológico, ou seja, nosso corpo precisa de gordura, principalmente por causa das vitaminas lipossolúveis, a ingestão dela não deve ser menor do que 15 a 20% do total energético. Ou seja, a gente deve
planejar uma dieta, planejar uma alimentação em torno de 15 até 30% da quantidade energética proveniente de gordura para os adultos e até 35% para as crianças e adolescentes. E ao limitar o consumo de gorduras totais, é importante não substituí-las por outros alimentos prejudiciais. Porque o que a gente vê? As pessoas elas tiram a gordura e substituem por carboidrato, substituem por doce, substituem por açúcar. Aí não faz nenhum benefício para a nossa saúde como um todo. Então, além da recomendação de quantidade, a gente também tem a recomendação do tipo de gordura a ser consumida. A Organização Mundial da Saúde indica o consumo de gordura insaturada. Então, comer mais peixe, comer mais castanhas, azeite, gorduras fontes de ômega 3, ômega 9, que são mais benéficas à saúde. Limitar a ingestão de gorduras saturadas, que são aquelas das ligações simples, que contêm nas gorduras de origem animal, por exemplo, no máximo 10% do total de caloria, e gordura trans, no máximo 1% da ingestão energética total, que corresponde a mais ou menos 2 gramas de gordura trans por dia. E como é que essas gorduras são digeridas e absorvidas no nosso corpo? Ela começa a digestão na boca. Começa bem timidamente, mas começa na boca, tá? Na boca a gente tem a ação de uma enzima chamada lipase lingual ou lipase salivar. Essa lipase lingual, ela tem uma ação muito tímida, ela não consegue fazer uma grande quebra aí de gordura na nossa boca. Ela só serve para iniciar a quebra das gorduras, porque assim que essa saliva, esse alimento, esse bolo alimentar, ele chega no nosso estômago, ele já perde completamente a sua ação aí da lipase lingual. Lá no estômago, continua a ação através de uma outra enzima. Então, deixa eu colocar aqui no estômago. Inicia a ação de outra enzima, também lipase, que é a lipase gástrica. Essa também não tem, assim, grande quantidade, grande importância na digestão das gorduras, porque a enzima mais forte virá do pâncreas. Lá no pâncreas, a gente tem a ação da lipase pancreática. Essa sim é uma super enzima poderosa que ajuda aí no processo de digestão das gorduras. Onde é que essa lipase pancreática vai agir? Ela vai agir, olha só, ela é liberada pelo pâncreas, produzida pelo pâncreas, mas ela vai agir no duodeno. Então, assim que o alimento sai do estômago, ele cai no duodeno. Este duodeno ele vai receber a ação da lipase pancreática, juntamente aí com as outras enzimas que vão digerir proteínas e carboidratos, como a amilase, por exemplo. Mas também ela vai receber, aqui no duodeno, a ação da bile. A bile é um líquido produzido pelo fígado, armazenado pela vesícula biliar, a famosa aí pedra na vesícula, né? Que a bile ela ajuda a emulsificar as gorduras, ou seja, ela ajuda a misturar água e gordura. Já viu aquela questão de que água e óleo não se misturam? Isso é verdade até dentro do nosso organismo. Para a água e óleo se misturarem, eles precisam de um emulsificante, ou seja, um misturador, que no caso é a bile. Tá? Então a bile ela vai ser jogada lá no duodeno, junto com as enzimas pancreáticas, para continuar a digestão e a absorção das gorduras. E por fim, vamos conferir uma questão que caiu no concurso da CESP-CEBRASP, da Prefeitura de Camaçari da Bahia, que diz o seguinte: o consumo regular de ácidos graxos da família ômega 3 está associado à redução de processos inflamatórios orgânicos. Realmente, o ômega 3, além de vários benefícios, ele é anti-inflamatório, ou seja, ele reduz a inflamação do corpo. Os alimentos ricos em ácidos graxos ômega 3 incluem, bom, primeira coisa que você deveria pensar quando fala de ômega 3, vamos procurar peixe. Vamos procurar peixe, e assim, não é qualquer peixe, né? Aqui, ó, já achamos a resposta correta. Peixes de águas profundas, tá aqui, letra C a correta, porque o óleo de linhaça também. A linhaça é uma excelente fonte de ômega 3 aí para vegetarianos, veganos, né? Mas o óleo de linhaça também, ele fica mais concentrado. Então, óleo de linhaça e peixe de águas profundas é a nossa resposta correta. As outras têm algum errinho de alimentos que não são fontes de ômega 3. Ainda há muita coisa para se falar sobre lipídios e gorduras, mas esse era o nosso resumo. Pretendo em breve fazer um novo vídeo explicando um pouquinho sobre a diferença do colesterol bom e do colesterol ruim. Tenho certeza que você já ouviu falar deles, mas eu já posso te adiantar que eles não são 100% ruim, nem 100% bom.
Te espero nos próximos vídeos aqui do canal. Segue lá no Instagram e até a próxima.